Irmãos, o tema de hoje é a fé como chave para vitória. E eu estava pensando assim, é um tema assim, um pouco neopentecostal, né? Aquela, venha e vença, né? Chave para a vitória, aquela ideia, a oração da vitória, tome posse da sua vitória. São temas assim que você vê em algumas igrejas, mas para a gente entender, eu queria que os irmãos pensassem um pouquinho, que vitória é essa? Quando a gente pensa na chave, a fé como chave para a vitória, vitória sobre o quê, irmãos? Ou vitória sobre quem? Que vitória seria essa, né? Ou qual a compreensão que nós temos e qual a compreensão que o mundo tem lá fora sobre essa vitória? E não sei se os irmãos alguém queria falar, ou participar, que vitória seria essa? Na aula passada, né, a gente percebeu aqui, fazendo uma recapitulação com o presbítero Felipe, o tema foi Nascidos de Deus, como o Rafael falou agora, a nova identidade que vence o mundo. E ele veio aqui e ele procurou definir o conceito de mundo e entender o ponto de partida, né, para superar as pressões que nós enfrentamos neste mundo. Enfrentamos ou não, irmãos, pressões neste mundo? Enfrentamos ou não, irmãos, lutas nesse mundo? Sofrimentos, desgaste, decepções, as pressões a distinguir os valores mundanos e a nossa nova natureza, a nossa filiação divina recebida por meio do novo nascimento. E o presbítero Felipe aqui falou de 3 grandes inimigos que nós temos. E eu quero que alguém responda, só não vale ele, os presbíteros aqui, nem o Dudu que está ali. Quais são os 3 inimigos, irmãos, que nós vimos na aula passada, os que estavam aqui? Sim? O diabo, sim? E a carne? O mundo, o diabo e a carne. Os 3 inimigos nossos. A carne, a gente pode dizer o eu, né? A nossa própria natureza, né? E ele fez aqui a distinção, né? Ele falou da questão da palavra cosmos, a ideia de mundo criado, né? Mundo organizado, de universo. Trouxe os textos aqui que embasou isso. E ele falou algo muito interessante, irmãos. Na conclusão, ele ressaltou a conclusão do Evangelho de João, que é o texto que nós vemos, o texto base. E eu peço aos irmãos que abram exatamente em 1 João. Era para eu ter feito isso antes. 1 João, capítulo 5. Nós vamos ler, em princípio, só o versículo 4. Esse é o primeiro texto proposto. 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E ele ressaltou, irmãos, como eu estava dizendo, o último versículo desse texto, desse capítulo, dessa carta, melhor dizendo, de João, de 1 João: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E ele trouxe aqui a compreensão, trouxe a nós a compreensão de que todo homem, irmãos, é um adorador por natureza. Quando nós não adoramos a Deus, ou ao Deus verdadeiro, nós vamos adorar qualquer outra coisa. Não tem ninguém que não adore alguma coisa. Ele trouxe aqui também a ideia de que o mundanismo, irmão, é exatamente a entronização de qualquer outra coisa no lugar de Deus. Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor José Mabessa, ele falando muito sobre Santo Agostinho, quando ele trata da questão dos desejos. E é interessante, irmãos, como o mundo trata lá fora qualquer tipo de desejo como algo admirável e bom. E você pode desejar qualquer coisa. Você pode desejar e ter uma paixão profunda pelo seu time de futebol. Eu gosto de futebol, irmão, mas eu já gostei muito mais. Eu era um idólatra, irmãos. Eu era um idólatra. Muita gente tem uma paixão imensa pelo time de futebol. Você pode ter uma paixão imensa pelo seu trabalho, pelo que você faz. Você dedica o seu tempo, a sua energia. O que é que ocupa o seu coração? E o Felipe tratou sobre essa questão. Ele trouxe trouxe a ideia do gnosticismo, né? Que é aquela doutrina que vem desde, ó Deus, os primeiros séculos. A ideia do desencantamento.
com o modernismo, a racionalidade e essa nova ideia do reencantamento do mundo, e trouxe muito bem aquela ideia, irmão, tudo hoje é aceitável, irmãos, tudo hoje em termos de fé é aceitável. Você falar que tem fé em qualquer coisa é aceitável, menos se você falar que tem fé em Cristo. Você demonstrar uma paixão grande por Cristo, uma fé, você vai ser tido como fanático. Você vai ser tido como louco. Tudo é aceitável. E ele continuou falando, nós no mundo, mas não o mundo em nós. Essa ideia de que nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. Trouxe a oração sacerdotal de Cristo e a ideia de como se vence o mundo, irmãos. Ele falou aqui, a gente consegue vencer o mundo pelo legalismo, pela obediência, pelo cumprimento da lei pura, pelo ascetismo religioso, né? Você se separar de tudo, eu vou me separar de tudo, as coisas. Pela guerra cultural, você não consegue, pela política, você não vai resgatar, nem mesmo pela apologética sozinha. E ele foi concluindo que a vitória sobre o mundo, irmãos, é exatamente um dos efeitos da nossa fé do novo nascimento. O novo nascimento ele vem por meio da fé que é produzida em nós. E essa é a garantia de que nós temos a vitória, como o Felipe falou muito bem, né? Nós somos mais do que vencedores. E assim, ele trouxe também um ponto para a gente já iniciar o efeito da vitória, irmãos, não é automático. E uma coisa que nós não percebemos como cristãos aqui, é que nós estamos em guerra. Quando você fala em vitória, você está falando em disputa, você está falando em litígio, você está falando em guerra. E nós perdemos a percepção que nós estamos em guerra. Nós vivemos em guerra. A nossa natureza vive em guerra dentro de nós mesmos. Paulo está lá, traz um exemplo, a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Nós perdemos a compreensão, irmãos, que nós, na fé, com relação à fé, nós vivemos um combate. E nós não podemos perder isso de vista. E o objetivo da aula de hoje, irmãos, é exatamente demonstrar que a fé em Cristo nos capacita a resistir ao mal, a superar as tentações e a manter a firmeza, o propósito, mesmo diante das maiores dificuldades. A fé é capaz de nos manter e nos fazer passar por qualquer obstáculo. Então, nós temos esse objetivo e eu queria pensar, indo para outro texto base de hoje, vem uma pergunta básica: o que é fé? Irmãos, tem um texto que é muito claro, né? O que é fé? Não sei se já está aí. Pode passar, por favor, Moisés. O que é fé? Pronto. O que é fé? No linguajar comum, no dicionário popular, mas pode dizer que fé é crença, é confiança. Simplesmente confiança. Podemos pensar de uma forma um pouco mais aprofundada, segundo o dicionário teológico, e a gente já parte para uma definição de fé mais próxima à Bíblia, é o seguinte: fé é a crença intelectual quanto à confiança ou ao compromisso em um relacionamento. Fé é, percebam bem, irmãos, eu queria que a gente lesse todos juntos essa parte final. Fé é a crença intelectual quanto à confiança ou ao compromisso em um relacionamento. Irmãos, fé tem tudo a ver com relacionamento. Relacionamento. Restabelecer relacionamento. E nos fazer viver de verdade. Nós cantamos agora há pouco, Senhor, a tua graça é melhor do que a vida. Nós entendemos pela palavra de Deus, irmãos, que nós só vivemos de fato porque nós recebemos a fé. Passa a próxima, por favor, Moisés. No sentido teológico e ético também. Já no dicionário de ética, aponta também para um contexto relacional. O que é fé? É um termo teológico que denota um aspecto central da postura de que os seres humanos devem ter
um relacionamento com Deus. Perceba, irmãos, um termo teológico que denota um aspecto central da postura de que os seres humanos devem ter um relacionamento com Deus. Quando você chega aqui, irmãos, quando você chegou nesta manhã a esta igreja, você veio com esse pensamento, somente, olha, eu estou indo para ter um relacionamento com Deus. Eu estou vindo à igreja do Farol, nesse domingo pela manhã, para me encontrar com Deus. Para que Deus fale comigo. E para que eu possa falar com Ele. Nós perdemos essa compreensão. Nós nos acostumamos com os ritualismos, né? E com a religiosidade muitas vezes. Mas a fé, irmãos, tem a ver com relacionamento. E nós estamos aqui para nos relacionar. E o relacionamento com Deus vai nos levar necessariamente também a um relacionamento de uns para com os outros. Como família de Deus, o novo nascimento, quando você entende, aquela coisa... Abram aí em 1 João, irmãos. Vou para o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele nos mostra que 1 João... Está aqui no... 1 João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de fazer parte da família de Deus, de serem chamados filhos de Deus, os que creem no seu nome. Agora entendem, irmãos, fé, se a gente for para um texto bíblico, a gente percebe lá, Hebreus 11:1, que diz lá, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1, né, que trata lá da galeria da fé. Firme fundamento das coisas que se não veem, das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa pequena palavra, irmãos, mas que tem um grande significado. Mas eu queria pensar, irmãos, que fé tem alguns tipos de fé diferentes. E eu queria que o irmão passasse o slide. Nós podemos ter, eu queria que a gente diferenciasse neste momento, né? Nós podemos ter uma fé, quanto ele abre, racional. Uma fé racional é aquela fé do dia a dia. É aquela fé muito materialista, que você acredita naquilo que você vê. Tipo, você compra um remédio e você acredita que o remédio vai fazer efeito. Você vai no médico e você acredita que o médico vai prescrever, e ele estudou para isso. É uma fé racional. Mas existe uma fé também chamada, pode ser uma fé natural. E essa é a fé mais comum. Eu acho que todo mundo tem esse tipo de fé. Ou a grande maioria das pessoas tem esse tipo de fé. E aquele tipo de fé, você crê em Deus. Se você for aí fora, irmãos, a gente perguntar às pessoas, você crê em Deus? A grande maioria vai dizer, creio. Você conhece Jesus? Você acredita em Jesus? As maiorias das pessoas vão dizer, sim. Conta-se a história de que tinha um irmão em uma região muito simples do centro da cidade, perguntando às pessoas e fazendo uma pesquisa se acreditava em Jesus, e ele encontra uma pessoa na rua, você acredita em Jesus? Como se fosse um morador de rua, pessoa simples, e eu acredito em Jesus. Tal. Aí parece que menos espera, chega um policial e leva aquele cidadão preso. Ele tinha cometido algum ilícito. E a gente vê pessoas, irmão, que creem em Jesus, mas essa fé não traz nenhum tipo de transformação ou de mudança. Essa é uma fé natural, é uma fé comum. É conhecida como a fé, chamada assensus. É o simples assentimento intelectual. Deus existe. Deus existe. E a grande maioria das pessoas, da nossa realidade principalmente, né, o ateísmo é uma quantidade mínima, irmãos, de pessoas que não acreditam em Deus. São muito poucas pessoas que não acreditam em Deus. Mas a grande pergunta, irmãos, esse tipo de fé, essa fé racional, essa fé natural, essa fé que vence o mundo? E a ideia, a fé que vence o mundo é somente crer? Eu acabei de ler aqui, né? Mas a todos quantos o receberam,
os que creem no seu nome, foram Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas fé que vence o mundo é somente crer? É um conceito bíblico, irmãos. A ideia de crer está incluído. Mas a gente não pode esquecer, irmãos, que a fé salvadora não é somente um assentimento intelectual. E a gente vai lá para Tiago, o texto que os irmãos conhecem, Tiago 2,19, diz assim: tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Crer em Deus, irmãos, somente não é suficiente. Eu entendo que Deus existe, que o mundo não pode ter vindo a existir do nada, como alguns ainda acreditam, ou preferem acreditar. Ou seja, os que dão assentimento intelectual à existência de Deus ou de Cristo, mas isso não provoca uma mudança, uma transformação. Esse tipo de fé não é a fé que vence o mundo. Então nós temos que entender, irmãos, o primeiro ponto de hoje é assim: a fé que vence o mundo é muito mais do que somente crer. Porque além da fé natural, além da fé racional, existe a fé falsa, irmãos. E a fé fingida. Ou a fé fingida. Também é falsa. O que seria a fé falsa, irmãos? É quando você crê em qualquer outra coisa. E as pessoas hoje preferem crer em qualquer coisa. Em qualquer coisa. A ideia de você trocar, deixar de adorar o Criador para adorar a criatura. Uma pessoa acredita em uma falsa religião, em falsos deuses, falsas filosofias, mas negam a Cristo. Conta-se a história, né, desse tipo de fé falsa. Um senhor que não sabia ler, era analfabeto e tinha uma doença crônica que ele precisava tomar uma medicação. Aquele remédio, ele tinha que tomar aquele remédio todos os dias, senão ele iria morrer. Só que um dia, alguém compra o remédio e não compra o remédio correto. O remédio que era muito parecido com o frasco do remédio dele, e coloca lá, junto com o remédio dele, aquele frascozinho que tem o mesmo rótulo, bem parecido. E aquele senhor que não sabia ler, ele vai lá para pegar o remédio, e ele pega aquele remédio, mas não pega o remédio correto. Ele pega o remédio falso, o remédio errado. Ele acredita, irmãos, que aquele é o remédio correto. Ele pensa que está tomando o remédio que vai servir para a enfermidade dele. Só que o que vai acontecer, irmãos? Ele vai morrer. Ele tomou o remédio, acreditando que era um remédio correto. E isso é o que acontece com muitas pessoas, irmãos, estão por aí, porque tem uma fé falsa, uma fé enganosa, uma fé que vai levar para a morte. A fé errada, irmãos, é uma fé que leva para a morte. E como é a fé verdadeira, irmãos? Como é a fé salvífica? Pode passar, por favor, Moisés. Por que a fé verdadeira é diferente? Por que a fé verdadeira é diferente, irmãos? Nós podemos pensar, a fé que leva à vida eterna, né? A fé que nos faz confessar o Senhor. Por que essa fé é diferente? Porque a fé salvadora é uma ação de Deus em favor do homem. A fé verdadeira é uma ação de Deus em favor do homem. Está em Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem de obras para que ninguém se glorie, para que ninguém se orgulhe, que a coisa mais natural no ser humano é o orgulho. Mas eu queria partir, irmãos, para um ponto seguinte: a nossa compreensão de fé é muito diferente do sentido de fé que está na palavra de Deus. A compreensão, o assentimento, a compreensão que nós temos de fé é diferente, e principalmente se a gente comparar a ideia de fé que existia no Velho Testamento. O que era o sentido de fé no hebraico? Porque quando Paulo escreve lá aquele versículo, né, que serviu de chave ou assim de base para Martinho Lutero, quando ele fez a reforma protestante, se os irmãos podem abrir, Romanos 1,17, carta de Paulo aos Romanos 1,17. 16 e 17.
Paulo diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Paulo não escreveu isso à toa, irmãos. Não foi algo que o Espírito Santo colocou naquele momento na cabeça dele, na mente dele. Isso já estava no Velho Testamento, e em Abacuque 2, 4, a parte B do versículo, tem essa expressão: o justo viverá pela fé. Fé, em hebraico, significa emuná. É emuná, né? Que é essas letrinhas ali, ó. Vamos lá. E aquelas 3 letrinhas finais, que vocês estão vendo ali, fé, hebraico, emuná, se escreve daquela forma, aquela raiz final ali, é a raiz de 4 outras palavras, de 4 outros, que tem 4 outros sentidos. Aí a gente vê aí, amã, tem um sentido de firme, de firmeza, de fixo. Então a gente precisa entender, fé tem um sentido de firmeza. Fé tem um sentido de, que é amã, firme, fixo. Amum, confiar, fidelidade. Se a gente for lá para a galeria, quando a gente fala lá dos frutos do Espírito, tem algumas versões que falam fé, e tem algumas versões que falam, no lugar de fé tem fidelidade. Porque fé tem sentido e tem ligação com fidelidade. A minha fé me faz ser fiel a Deus, irmãos. Eu tenho essa compreensão de que minha fé tem que me levar a ser fiel a Deus. Imum tem a ideia de treinamento, de prática. E aí a gente pode trazer a ideia de Tiago 2,18. Tiago 2,18. Os irmãos quiserem abrir. É que eu tenho trazido esse texto aberto já. Tiago 2,18. Diz assim: mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as minhas obras, mostrarei a minha fé. É uma fé prática, irmãos. É uma fé que nos leva à ação. É uma fé que traz transformação. E fé, e essa mesma raiz de fé, de emuná, está numa palavra que talvez seja uma das palavras que nós mais usamos aqui na igreja, que é a palavra amém. Amém. Confirmar. Quando a gente diz amém, irmão, que assim seja. A ideia de fé está ligada a que Deus confirme aquilo que nós estamos fazendo. Que Deus confirme a minha vida de fé. Então, o que quer dizer, irmãos? O justo viverá pela fé. Pode passar, por favor, Moisés. Então, nós podemos entender com essa ideia da fé hebraica. E eu trouxe algumas demonstrações que está no Salmo 108. Se os irmãos quiserem abrir o Salmo 108, a gente vai ler alguns versículos. Salmo 108. O que quer dizer, irmãos? O justo viverá pela fé. A ideia de que o justo vive firmado em Deus. A ideia de emuná, de amã. Justo vive firmado em Deus. Salmo 108:1 diz: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores ao teu nome de toda a minha alma. Fé tem que nos levar à firmeza. Firme está, o seu coração está firme, irmãos. O seu coração está vacilando. E acontece, irmãos, em algum momento a nossa vida está vacilando, a nossa fé está vacilando. Mas o justo que vive confiado em Deus, o justo que vive pela fé, vive firmado em Deus. O justo vive confiando em Deus e na sua fidelidade. E amum, confiar, fidelidade, constância, irmãos, integridade. Nesse mesmo Salmo 108, os versículos 3 e 4, diz assim: render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens.
A tua fidelidade para além das nuvens. No Velho Testamento, irmãos, já existia a ideia de graça, de misericórdia. Nós cantamos aqui, a gente vai repetir depois a música do Ialfa no final, que fala em graça. Os judeus já tinham essa graça. Só que os judeus tinham uma falsa percepção, irmãos, naquela época, de que além da graça e além do sacrifício de Cristo, e esse é o grande problema que a reforma veio sanar, que Martinho Lutero veio sanar, que é exatamente que a gente precisa acrescentar algo à fé para a salvação. Os judeus se achavam melhores, irmãos. Os judeus se achavam melhores que os outros. Os judeus se achavam melhores que os gentios. E é triste a gente ver, irmãos, alguns crentes hoje que se acham melhores que outros crentes. Alguns crentes que se acham mais crentes que outros crentes. Que acham que é a sua vida de integridade que é necessária para a fé, mas que o faz ser melhor. Ah, Deus me escuta mais do que aquele outro irmão, porque eu oro mais, porque eu leio a Bíblia mais. Essa ideia de merecimento é uma ideia que a fé, assim, que o Evangelho ela vem quebrar totalmente a meritocracia. Porque quando a gente entende o pecado, irmãos, se a gente for lá para Romanos, assim, não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A fé que vence o mundo nos leva a essa compreensão. Não sou eu, irmãos, não é nada que eu faço. Não é aquele judeu que vai olhar lá, aquele que chega lá, Senhor, eu não sou como aquele publicano, não. Eu vou à tua igreja todo domingo. Estou todo domingo lá na igreja do Farol, na escola bíblica, ouvindo a palavra, na classe. Eu estou todo domingo à noite, eu vou quarta-feira. Eu não sou como aquele. Mas o que é que isso tem produzido de mudança, irmão, na sua vida? A fé exige que essa confiança, a misericórdia e a fidelidade de Deus. E o justo vive em treinamento. Pode passar, irmão. O justo vive em treinamento. Agindo conforme aquilo que ele afirma crer, irmãos. O grande problema da igreja hoje e da ineficácia da propagação do Evangelho é porque nós, crentes, não vivemos aquilo que a gente diz crer. Não vivemos conforme a nossa fé. Nós somos hipócritas, irmãos, muitas vezes. A igreja não transforma lá fora porque a igreja não vive a fé que ela diz possuir. Ela não vive a emuná. O texto que a gente lê, mas alguém dirá, tu tens fé, né? Até Martinho Lutero, naquela compreensão dele, porque vivia uma pressão da igreja romana, Martinho Lutero chega a pensar de que a carta de Tiago era uma carta que exaltava obras, mas não é isso, irmão. Porque a fé, as obras são decorrência da fé. Se a gente lê o versículo seguinte de Efésios, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ele diz logo depois, pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Nós somos criados para as boas obras, irmãos. O justo vive com a fé sendo treinado e colocado em prática. O justo vive com a sua fé confirmada pelo Senhor. Eu pensei logo, quando eu falei no texto amém, veio esse texto da carta, a carta de João, né, lá em Apocalipse, a Laodiceia, carta de Jesus, do anjo do Senhor, diz, ao anjo da igreja em Laodiceia, diz, essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A fé, irmãos, nos leva a ser justos. Nós, obrigatoriamente, temos que ser mais justos do que os que não são crentes, irmãos. Nós temos essa obrigação de sermos mais honestos, de sermos mais verdadeiros, de sermos mais sinceros. O justo viverá pela fé. Se a gente inverter, a fé vai nos levar a ser justos. Uma fé sincera é demonstrada na maneira que você vive de acordo com essa fé. A fé é o motivo pelo qual o justo vive.
E eu queria perguntar agora, mas o que isso significa? Pode passar, meus irmãos. Moisés. O que significa exatamente, irmãos, para a gente aprofundar um pouco mais? Eu não coloquei esse slide. Mas, abram aí, irmãos, 1 Pedro 1, 7 a 9. Eu realmente tinha que ter colocado esse slide, eu não coloquei. 1 Pedro 1, 7 a 9. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Percebam, irmãos, ele diz que a fé, o valor da fé é mais preciosa do que o ouro perecível, o ouro já apurado pelo fogo, o ouro mais valioso. A fé é mais preciosa que isso. Isso vai redundar, irmãos, a fé vai redundar em louvor, honra, glória na revelação de Cristo. Aquele com o qual nós não estamos vendo, irmãos, mas nós amamos. Não temos visto, não vemos, mas cremos. E isso deve nos levar, irmãos, à exultação, à alegria indizível e cheio de glória. Porque a salvação é consequência disso. Isso é uma bênção, irmãos. Eu queria perguntar, mas a fé foi dada simplesmente para a salvação? A fé, a propósito de Deus, vou livrar a minha criação do inferno. Eu acho que alguns não merecem o inferno ali. Eu quero salvá-los. Eu quero tirá-los do inferno. A fé veio só para isso, irmãos. A fé para nós é nos livrar do inferno. D.A. Carson, ele conta uma história bem interessante, né, sobre essa questão do tipo de fé e da fé que é capaz de levar à salvação. E ele conta uma história seguinte: se a gente pensar, e a gente via o Velho Testamento e vê o momento eu estou até lendo Êxodo na minha leitura anual, e vou chegar logo nesse texto, né? A morte dos primogênitos, a última praga. E ele imaginou, no livro dele, duas situações, duas famílias que estão passando aquele momento. E vamos abrir, irmãos, abrir em Êxodo 12. Melhor, vamos ver o que é a palavra. O que é que aconteceu em Êxodo 12? É a escola bíblica, então a gente tem que pegar a Bíblia, abrir, ler. Êxodo 12, Moisés, quando institui a Páscoa, o Senhor institui assim: diz o Senhor a Moisés e a Arão, né? Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia do mês, todo o conjunto de Israel. E ele continua dizendo o que tem que fazer: não comereis um animal nada cru, nem cozido com água. E ele termina 11: desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-los-eis à pressa, a Páscoa é do Senhor. Porque naquela noite, irmãos, passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E a gente pensa, irmãos, todo primogênito do Egito morreu naquele momento. Da mesma forma que Faraó mandou matar os primogênitos.
Logo no início, né? Moisés escapou. O faraó mandou matar todos os primogênitos. Oi? Todos os meninos, os homens, na verdade. E o que acontece? Mas se você for ver no 29, e aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos. Mas o que D.A. Carson fala, voltando, existiam duas famílias. E as duas famílias ouviram isso do profeta. E as duas famílias mataram o cordeiro e foram lá e colocaram na porta, né, a marca do sangue. Só que uma dessas famílias estava temerosa. Uma dessas famílias não estava confiando, ela estava reunida lá, mas estava com medo, estava duvidando, né? Eita, ela estava dentro, colocou, mas não estava acreditando que poderiam ser salvas. Mas colocaram sangue lá. Estavam duvidando, mas mataram o cordeiro. Fizeram o que o profeta mandou. E tinha uma outra família, que da mesma forma matou o cordeiro e colocou o sangue na porta. Mas essa família confiou. Essa família confiou. Essa família celebrou. Essa família ceou. Aí eu perguntaria para os irmãos, qual dessas famílias foi salva? Hein? Oi? Oi? A que confiou. Certeza, irmão. Mas todas as duas colocaram. Pronto. Irmãos, as duas famílias foram salvas. As duas famílias foram salvas. As duas colocaram o sangue do cordeiro. Não é a qualidade da fé, é o que o D.A. Carson diz, não é a qualidade da fé que salva. Não é, não é o tipo de fé, se a fé é grande ou se a fé é pequena, porque isso, irmão, isso está no nosso imaginário, eu tenho que ter uma fé. A Bíblia fala lá em Mateus, se eu tiver fé como um grão de mostarda, eu posso fazer e falar desse mundo. Então, as duas famílias foram salvas, irmãos, porque é o objeto da fé, é o sangue do cordeiro, e é isso que a gente precisa compreender. Mas há algo interessante, irmãos. Ambas as famílias foram salvas, porque não é a qualidade da fé. E na galeria dos heróis da fé, a gente vai ver lá, né? Hebreus 11. A gente está indo para o final, irmãos, não quero cansá-los. Mas eu queria que a gente reflita sobre a nossa fé. Hebreus 11, o autor começa lá, o escritor de Hebreus, que não é Paulo, como alguns pensam, viu? A Bíblia não... A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E ele chama a atenção, irmãos. Não é objetivo do autor chamar a atenção para os heróis. Aqui fala, aí vai falar de Abel, que ofereceu um sacrifício melhor do que Caim, obteve o testemunho, e vai falar de Enoque, e vai falar de Noé, vai falar de Abraão, vai falar de Sara, vai falar de vários outros heróis da fé. Mas o objetivo não é chamar a atenção para os heróis da fé, mas chamar a atenção para a fé que os heróis possuíam. E eu pergunto, irmãos, até as obras que eles fizeram, que esses heróis da fé fizeram, as obras deles foram decorrentes da sua fé. Pode passar, irmãos. A fé é o único meio eficaz de se aproximar de Deus, irmãos. Chegando aí, já abriu a conclusão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 6 aqui diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o busca. Quando eu digo qualquer fé, não é qualquer fé. A fé daquela família, apesar de não ter sido uma fé com confiança, eles colocaram a marca do cordeiro lá. O que a gente precisa entender, irmãos, é que tem pessoas na igreja aqui que vêm, mas que têm uma vida extremamente triste, deprimida, de dúvida, que creem em Jesus, mas não compreendem e não desfruta da ideia dessa fé relacional, irmãos.
Não entende que a fé vai nos levar a um relacionamento com Deus. A fé é a causa da aceitação das obras de Deus. A fé, além de ser o meio eficaz de se aproximar de Deus, o único meio, é a fé a causa de aceitação. Se você, o versículo 2 diz, pois pela fé os antigos obtiveram testemunho. Então, todas as obras aqui, todos os atos praticados por esses heróis deles foram decorrentes da fé que eles tinham no Deus, na esperança que eles tinham em Deus. Romanos 1,5 fala, meus irmãos, em algo chamado obediência por fé. Romanos 1,5 diz assim, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre os gentios. Romanos 16:26 diz assim, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus, Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Paulo, ele inicia Romanos no capítulo 1 e no capítulo 16, no início e no fim, e ele fala em obediência por fé. E eu quero dizer algo aqui, irmãos, que não sei se o pastor vai me corrigir, mas eu espero que os irmãos me compreendam. O oposto, irmãos, da fé verdadeira e da fé bíblica, o oposto não é a dúvida. O oposto da fé verdadeira não é a dúvida. E eu digo isso porque, irmãos, eu vou para a palavra. Quantos crentes, se você pegar na palavra, duvidaram dessa promessa? Quantos crentes deram exemplos de dúvida? Abraão duvidou quando foi lá buscar Agar para ter o filho. Ele duvidou da promessa. Ele deixou de ser salvo. Isaac, a própria Sara duvidou. Eles riram quando o Senhor falou. Eles riram. A própria Sara, Isaac duvidou no momento que ele está lá diante do rei Abimeleque. Ele diz que Rebeca não era sua mulher, assim como Moisés, como Abraão fez. Moisés duvidou, irmãos. Eu sou um homem de língua pesada, eu não tenho condição, quando Deus o chamou. Gideão também não duvidou. Jeremias, Senhor, eu sou muito inocente. E outros mais. João Batista, irmão. João Batista já tinha falado, tinha batizado Jesus, já tinha dito, olha, viu a pomba descer, viu o Espírito Santo como pomba, dizendo assim, este é o meu filho amado em quem me comprazo, uma voz do céu. Depois de tudo isso, ele estava preso lá, ainda mandou os discípulos dele, vai lá perguntar se ele é o Cristo mesmo, depois que ele estava sofrendo. João Batista duvidou, irmãos. Tomé, não preciso nem falar, né? Quando a gente fala em dúvida na Bíblia, a gente lembra de Tomé. Mas, irmãos, o problema da dúvida e o oposto da fé é a incredulidade. O oposto da fé salvífica é a incredulidade. Porque essa incredulidade, irmãos, que nasce assim, a fé que vence o mundo, a incredulidade vai produzir o que nós conhecemos por desobediência. E não é a dúvida, irmãos, mas a incredulidade que nos leva a desobedecer. A incredulidade é o que nos leva a desobedecer. Então, a fé como o único meio eficaz de se aproximar de Deus, toda a história bíblica traz a ideia de salvação pela fé. Nós achamos muitas vezes a compreensão de que a salvação era pelas obras e Deus mudou de repente e passou a ser salvação pela fé. O ensino do Antigo Testamento ao Novo Testamento é de que nós só podemos se aproximar de Deus por fé. Até Abraão, irmãos, quando a gente vai lá para Abraão, a gente vê a promessa, não, porque Abraão entregou o seu filho. Antes de Abraão realizar a obra, se você for lá para Gênesis 15:6, a entrega de Abraão do filho de Isaac para o sacrifício é em Gênesis 22. Mas em Gênesis 15:6 diz assim, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Antes de Abraão realizar a obra, ele creu no Senhor. A fé veio antes da obra. Ele creu no Senhor. Então, nessa galeria, irmãos, a fé aí de Abel, né? E Abel, a gente começa a pensar, houve um assassinato, foi o primeiro assassinato. Mas o que eu quero compreender, irmãos,
que para nós termos a fé que nós temos hoje, para eles terem a fé, para essa fé ter efeito, existia um outro assassinato. Nós somos salvos, irmãos, através de um grande assassinato, do maior assassinato. O Filho de Deus foi assassinado, irmãos, e foi morto pelos nossos pecados. Muito maior está ali a galeria e fala do assassinato de Abel. O Filho de Deus precisou morrer numa cruz. E o autor ele vem mostrando aqui, desde a antiga aliança até a nova, a esperança que eles não viram, irmãos. Nós temos vantagem sobre eles. Nós não vimos, mas nós cremos e nós temos a palavra e vimos tudo consumado. Abraão não viu Jesus. Moisés, Davi, os profetas. A aceitação das obras vem pela fé. E a grande dificuldade, irmãos, é que o homem não se conforma em perder a justiça própria. E eu abro parênteses. Hoje a gente está vivendo uma época muito grande de alguns protestantes, não sei porque eram protestantes, eu acho que não eram crentes em Cristo, que estão retornando aos rudimentos, como em Hebreus, né? Alguns retornando, tem muitas hoje, irmãos retornando à Igreja Católica. Até pastores. O licenciado Dudu sabe, né? Um professor lá do seminário. E por quê, irmãos? O que é que acontece? A fé romana, né? Traz aquela ideia de você rezar o terço, fazer novena, o sacrifício da missa cada domingo, é um novo sacrifício, a ideia de purgatório. Talvez alguns pensem, eu estou na Igreja Católica porque lá tem um purgatório e você acha que o purgatório vai purgar os meus pecados e vai me tornar melhor. Não tinha purgatório que salvasse ninguém, irmãos. Purgatório não seria suficiente para salvar ninguém. Então essa ideia de merecimento, né? E a gente tem que entender, irmãos, a fé, pela fé nós não conquistamos justiça, mas nós recebemos a justiça de Deus em Cristo. A fé não é algo que a gente faça. Aí diz assim, irmãos, o evangelho não é faça algo, mas é estar feito. Pense nisso, evangelho não é faça, o evangelho é estar feito. Está consumado. Jesus fez. E pelo testemunho, irmãos, da igreja atual, né, isso é ineficaz, porque nós não vivemos dessa forma. Como se nós entendêssemos que Jesus já fez, Jesus já pagou. E eu queria pensar, irmão, será a grande nuvem de testemunhas, se você for ver no capítulo seguinte de Hebreus, o 12, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Né? Essa grande nuvem de observação, assim, se pudessem descrever na maioria das igrejas, eu não vou trazer nem só para nós aqui, que tipo de fé eles descreveriam nessas pessoas? Seria uma fé racional somente, uma fé natural, uma fé falsa? Qual a fé que a igreja demonstraria? E o que é que a gente pode fazer, irmãos, para aumentar a nossa fé? Pode passar, irmão, por favor. É o anterior, eu acho, viu? Não, passe, é esse mesmo. Como eu posso saber se eu tenho a fé que vence o mundo, irmãos? Se a gente for lá em Romanos, né? Romanos 10 fala assim, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois assim diz Isaías, Romanos 10, 16. Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, a pregação da palavra de Cristo. A pregação vem, a fé vem pelo ouvir, outra versão diz, e ouvir da palavra de Deus. Por que, irmãos, essa geração é uma geração com tão pouca fé? E com a fé ineficaz? É porque, irmãos, nós não conhecemos a palavra, nós não estudamos a palavra, nós não lemos a palavra, nós não nos alimentamos como deveríamos nos alimentar da palavra. Porque eu vou voltar um pouco agora nesse capítulo 10, o versículos 8 e 10, assim, porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. E qual é essa, irmão? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos,
serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Eu queria chegar nesse ponto, irmãos, para a gente fazer o fechamento. Como eu posso saber que eu tenho uma fé que vence o mundo? Como eu posso saber se eu tenho uma fé que vence o mundo? E Deus colocou no meu coração um texto que está lá em Deuteronômio 36. Nós vamos depois repetir, eu peço ao Ministério do Louvor para a gente cantar aquela música do Ialfa, porque tudo a ver, irmãos, tem a ver com o coração. A Bíblia diz em Salmos aqui, do coração procedem as saídas da vida. Fé verdadeira, irmãos, tem a ver com mudança de coração. Deuteronômio 36 diz assim: o Senhor seu Deus circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes. Para quê, irmãos? Para que vocês amem o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, e para que vocês tenham vida. A fé que vence o mundo, irmãos, a fé verdadeira, essa fé vai promover invariavelmente mudança de coração, que tem a ver com o coração circuncidado, que tem a ver, assim, irmãos, conforme a nossa consciência, nós temos um senso do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é mal. Mas a nossa natureza, irmãos, e o nosso coração não consegue fazer com que a gente se comporte ou haja de acordo com o que é certo. A nossa própria natureza humana, carnal, vai fazer a gente agir conforme o erro. Nós sabemos o que é bom e muitas vezes aquele Paulo, o bem está em mim, mas o efetuar não está. Por quê, irmãos? Porque sem a transformação do coração, sem a fé que transforma o coração, e a ideia do coração circuncidado é exatamente essa: a gente recebe a fé como dádiva, e isso nos faz ter um novo coração. Há várias metáforas na Bíblia: novo coração, novo nascimento. A gente vê lá Jeremias vai escrever as leis nas tábuas do seu coração. A ideia de mudança de coração, irmãos, está no Antigo Testamento. Jeremias fala isso, vou escrever no seu coração. É transformação. E isso vai fazer, irmãos, com que essa prática, a ideia de dever, do que é certo e do que é errado, também possa vir para a nossa mente e no nosso querer. O dever possa se tornar o nosso prazer. O que eu devo fazer possa se encontrar com o que eu quero fazer. A fé verdadeira vai nos levar para isso. A ideia de circuncidar o coração. E qual seria, irmãos? O que é a ideia? Amar, obedecer e viver. Amar, obedecer e viver. E eu quero dizer aqui, irmãos, Deus não te deu a fé e um novo coração somente para te livrar do inferno. Deus não te deu uma fé e um novo coração para fazer de você um religioso. Não é simplesmente uma mudança de religião. Deixar de ser católico para ser evangélico. Deixar de ser espírita para ser evangélico. Deus, a mudança de coração, né? A mudança que a fé produz vai muito mais além disso. Mudança de mente e coração. Não adianta, irmão, saber, conhecer. Não adianta cumprir ritos, práticas religiosas, se você não compreender o real sentido delas, né? Estar aqui tem que fazer mais sentido para nós do que simplesmente estar fazendo parte de um culto. A fé verdadeira, e o escritor de Hebreus, quando ele escreve, irmãos, aos Hebreus aqui, a igreja estava sendo perseguida, irmãos. E tem crentes hoje perseguidos mundo afora, e nós não percebemos isso. Nós temos toda a liberdade de estar aqui cultuando ao Senhor. E tem irmãos que vivem essa fé. E eu perguntaria, irmãos, o que você está disposto a deixar pela sua fé? O que você está disposto a deixar pela sua fé? O que Deus já mandou você deixar ou você abandonar? Ou o que você insiste em não abandonar? Se a gente for na história bíblica, irmãos, é uma história de abandono. Se você for ver o chamado aos discípulos, né? Lendo os evangelhos agora no início do ano, a gente começa a ver o chamado de Pedro, de João. Eles deixaram tudo e seguiram. O que é, irmãos? Pense, o que é que você precisou deixar para seguir Jesus? O que é que você precisou deixar para seguir Jesus? Tem coisas que nós insistimos em não abandonar.
e não vivenciamos plenamente a fé porque não abandonamos isso. E eu estava vendo algo interessante, uma ministração, onde diz assim, quando ele escreve, irmãos, o autor aos Hebreus, ele escreve para uma igreja onde muitos estavam apostatando da fé, estavam abandonando a fé. E eu digo, irmãos, hoje na igreja de hoje, muitos estão apostatando da fé, mas continuam na igreja, continuam no templo, continuam vindo aos cultos, porque apostatam da fé, porque eles vivem a fé da forma que eles querem viver. Porque não demonstram ter um coração transformado. Então, apostatar da fé, irmãos, é você estar na igreja, vivendo a fé da forma que você quer viver. Tem uma ideia de fé, né, relacional, que está no livro o Evangelho Maltrapilho. E é bem conhecido, talvez os irmãos já tenham ouvido, né? Aquela ideia de que tem uma casa com 2 andares, que ela está pegando fogo, e tem uma família lá com o pai, os filhos, as crianças. Uma das crianças, quando a casa pega fogo, sobe, né, com medo para o 2º andar. E depois, quando os pais percebem, a criança está lá em cima, né, na janela superior, chorando. O seu pai conseguiu sair com as mães, com a mãe e o outro filho. E ele começa a dizer para o filho, pai, venha filho. Só que o filho diz assim, papai, eu não consigo ver o Senhor. A fumaça não estava permitindo que ele visse. Mas o pai diz assim para ele, mas eu estou lhe vendo. Eu estou lhe vendo. A ideia de fé em Deus é essa, irmão. Nós não vemos a Deus. Mas a fé verdadeira vai nos fazer viver de forma transformada. A vitória que vence o mundo, irmãos, vai nos levar a amar a Deus, a obedecer a Deus e a viver para Deus. Como nós lemos naquele texto de Deuteronômio. A fé vai nos levar. Quais são os maiores mandamentos? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. A fé verdadeira, irmãos, é a fé salvífica, vai nos fazer viver desta forma. O presbítero Felipe deixou muito claro isso ano passado, né, que a gente vive uma luta e a gente tem que trocar os nossos afetos. Para você deixar de pecar, irmãos, você tem que colocar algo que lhe satisfaça mais do que o seu pecado. E não tem algo, irmãos, que possa nos satisfazer mais do que o Senhor. Não tem algo que possa nos satisfazer mais do que a palavra de Deus. Quando a gente entende o que Ele fez por nós. Quando Ele diz, está consumado. Então, é fácil, irmãos, a gente entender, quando a gente compreende isso, que amar a Deus, obedecer a Deus. Só amando a Deus e obedecendo a Deus é que a gente pode viver para Deus. Que fique a reflexão para nós, irmãos. A fé que vence o mundo, a vitória da fé que vence o mundo, é quando nós vivemos aqui, amando a Deus, obedecendo a Deus e vivendo para Deus. Que a fé possa transformar o nosso coração cada vez mais, que a gente possa abandonar aquilo que tem que ser abandonado, que a gente possa compreender o que nos trouxe aqui, o que nos faz trazer aqui corriqueiramente, e principalmente, irmãos, nós possamos viver essa fé lá fora. As pessoas lá fora precisam disso. Nós temos a resposta que as pessoas precisam, irmãos. O que o ser humano mais precisa é de Cristo.